E hoje nós vamos falar de Mical, a filha de Saul e a primeira esposa de Davi. Mical, ela se casa com o rei Davi, mas algo acontece com Mical, e é sobre isso que nós vamos falar. Porque Mical despreza o rei Davi e porque Mical nunca mais teve filhos na sua vida. Vamos ficar juntinho para saber o que aconteceu com a princesa Mical e Davi? Vamos lá! Olá, queridos amigos, eu sou a Cláudia Barros, você está aqui no nosso canal Rasgando o Véu para falar dessa passagem polêmica sobre Mical e o rei Davi. Por que Mical não teve filhos até a sua morte? E para isso nós vamos precisar voltar um pouquinho para entender a história, porque senão a gente se voltar aqui e entender, porque essa passagem está no livro de 2 Samuel 6. Todo o capítulo 6 vai estar descrevendo o que aconteceu com Davi e Mical e por que ela tem esse fim de não gerar filhos. Então nós vamos entender aqui o que acontece entre Davi e Mical. Quem me acompanha aqui já conhece a história de Uzá e como Uzá morreu. Davi tentava levar a arca para Jerusalém, mas ele não cumpriu todos os rituais e no meio do caminho ele perde um parente chamado Uzá e ele vê o poder de Deus e ele volta com muito medo do Senhor e triste porque ele não conseguiu levar a Arca da Aliança para Jerusalém. Passados-se 3 meses após a morte de Uzá, ele tem a notícia que a casa de Obed-edom prosperou. Então ele falou, é um sinal para eu trazer a arca do Senhor de novo para Jerusalém. Só que dessa vez ele vai trazer a arca de modo preciso e correto. Ele faz tudo conforme o Senhor ordena. E é nesse processo, quando ele está subindo com a arca, que Mical, ela vai observar e vai fazer algo que ela jamais devia ter feito. Quando Davi sobe com a arca, ele vem fazendo sacrifícios contínuos, ele sobe em uma alegria, porque o Senhor está permitindo a arca subir, então ele vem com uma extrema alegria, ele vem cantando, ele vem dançando, ele vem louvando, ele vem invocando o nome do Senhor. E Mical, ela olha e vê Davi com todo o seu povo subindo e ela vê os trajes de Davi. O que ela vê que a deixa insatisfeita? Bem, a Bíblia diz que Davi sobe com um efode. Mas a gente que não entende o que é um efode passa despercebido. Mas o efode é uma das peças do sacerdote e parece o quê? Um avental. Então o que ela vê? Ela vê o rei Davi despojado de toda a sua roupa de majestade, ou seja, a sua roupa real, ele abandona toda a sua roupa real e sobe com um avental. E quando Mical vê aquilo, ela fica envergonhada de ver o rei naqueles trajes. E o coração de Mical despreza Davi. Tudo errado, né, irmãos? Era para ela correr e estar ali, contemplando a subida da arca, alegre porque a arca representava a presença de Deus e a presença de Deus estava chegando para ficar entre eles. Mas não foi isso que Mical viu. O coração de Mical viu e desprezou Davi em contrapartida, em olhar com um olhar de adoração à presença de Deus que estava chegando entre eles. E meus queridos irmãos, eu gostaria de pedir a você que assiste nossos vídeos, que deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, gostei, não gostei, amém. Deixe o seu comentário, que isso ajuda muito aqui no canal e no engajamento para que o YouTube entenda
que o vídeo está bom para você e que possa recomendar para outra pessoa. Então aí, meus queridos inscritos, aqueles que estão chegando agora, você que é novo, inscreva-se aí no canal. Temos vídeo toda semana. E eu já agradeço, meus queridos irmãos, deixo aquele abraço já para vocês. E eu vou ler esse pedacinho aqui que diz assim: e introduziu a arca do Senhor e puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e repartiu todo o povo e toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão e um pedaço de carne e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. Era dia de festa, era dia de alegria. E voltando Davi para abençoar sua casa, Davi volta para abençoar sua casa. Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical, ele responde: perante ao Senhor que me escolheu a mim antes que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Davi vai, ela já vem ao encontro dele, o desprezando e trazendo palavras pesadas, dizendo: você tem vergonha não de estar com essa roupa aí? De subir diante das servas, dos seus servos, com essa roupa? O rei de Israel dessa forma, nesses trajes. Então, os trajes que Davi estava aguçou esse desprezo em Mical. Mas Davi, por outro lado, ele vai se colocar diante da presença do Senhor e ele vai dizer: eu não me envergonho de estar assim diante do Senhor. Ele se humilha dessa forma porque ele temeu a Deus quando Deus feriu a Uzá. Ele temeu muito ao Senhor. Ele teve temor, a Bíblia diz que ele teve temor. E agora ele conhece o seu lugar. Ele vem bem humilhado, porque toda a honra e toda a glória ele está dando para o Criador dos céus e da terra. Então não importa como ele vem, o que importa é que o nome do Senhor seja adorado e que o Senhor receba toda a honra e toda a glória. Por isso que a cada 6 passos ele vai oferecendo holocaustos, ele vai parando, ele vai fazendo um percurso perfeito diante da presença do Senhor, para que o Senhor aceite a sua adoração, aceite a sua oferta, que o Senhor aceite a tenda que ele preparou para a Arca da Aliança. E Davi não aceita aquela palavra de Mical. Ele vai e reconhece, como um sábio rei, ele diz: você está falando isso porque não é a sua família que Deus escolheu para colocar no trono, mas sim a mim. Agora Davi é um outro homem. Para casar-se com Mical, Davi, ele se sente envergonhado. Ele diz: eu não posso casar com uma filha do rei, porque eu sou pobre, eu não tenho condições, eu sou um pastor de ovelhas. Mas quando Saul ele vai manipular essa situação para ter Davi cativo, ele manda um dos seus servos e diz: ó, o rei falou que se você for lá e matar 100 filisteus e trouxer o prepúcio deles, você pode dar como dote, porque ele vai aceitar. Porque na verdade Saul pensava: ó, se ele for, ele vai morrer com certeza nessa batalha. E Davi surpreende mais uma vez. Davi vai lá, mata 200 filisteus e traz o prepúcio para Saul, e assim ele consegue o dote para casar com Mical. Então, quando ele casa com Mical, ele conquista o direito através desse dote que ele entrega dobrado a Saul. Então, ele casa honrado com Mical.
E agora Mical vem e desonra ele. Só que agora ele não aceita essa desonra, porque ele conquistou o direito de estar no trono de Israel. E eu escuto muitas pessoas falando: ah, Deus feriu por causa desse desprezo a Mical. Mas em momento algum a palavra diz que Deus feriu a Mical. Então o que aconteceu com a princesa Mical? Irmãos, a Mical, aqui na palavra, quando diz assim, e Mical, filha de Saul, não teve filho até o dia da sua morte. E a palavra aqui no hebraico, não teve filhos, é ariri, que quer dizer não teve descendência, não teve filhos. É essa palavra que está aqui. E aí muitas pessoas falam, ela se tornou estéril, Deus feriu, deixou a Mical estéril. Não está escrito que Deus deixou a Mical estéril, porque a palavra para estéril aqui seria acará, dizer estéril. O que é estéril? Estéril é porque tem uma enfermidade, é uma má formação, mas não foi o que aconteceu com Mical. Davi, desprezado, ele fez a pior coisa que se podia fazer com uma mulher em Israel. Ele abandona Mical, ele a larga e deixa Mical sozinha até os seus últimos dias. Por isso Mical não tem filho, porque Davi abandona Mical. Ela, como a primeira esposa de Davi, se tivesse um filho com ele, esse filho se sentaria no trono de Davi. E aí a descendência de Mical, a descendência de Saul, os benjamitas estariam no trono. Então Mical não dá descendência nem a Davi e nem a Saul, porque ela não tem filhos. Então o problema de Mical não foi porque Deus feriu ou porque ela era estéril. Ela era uma mulher perfeita, porém foi abandonada pelo rei Davi. E a humilhação pior que uma mulher israelita poderia ter era não dar descendência. Então, Mical, ela recebeu uma paga bem pesada pelo desprezo que ela deu a Davi, e Davi reconheceu esse desprezo e a desprezou mais ainda. E Mical não teve filhos até a sua morte. E eu espero que você tenha entendido que Deus não feriu a Mical, nem Mical era estéril. Ela era uma mulher que não teve descendência dentro de Israel e que isso foi uma humilhação até o fim. Fica com essa palavra, até o próximo vídeo, se Deus quiser.